Foi ele quem mudou o Ocidente em Oriente, a morte em vida, ao se deixar crucificar. Foi ele quem tirou o homem da perdição para prendê-lo ao éter. Ele transplanta a corrupção para que ela se torne incorruptibilidade. Ele transforma a terra em céu, o lavrador de Deus, que dissemina os sinais favoráveis, que exorta os povos à obra do bem, lembrando o modo de viver, segundo a verdade. Ele nos agracia com a herança do Pai, verdadeiramente grande, divina e inalienável. Ele diviniza o homem por meio de um ensinamento celestial. Ensinamento. Dando leis à sua inteligência e inscrevendo-as em seu coração. Viu? Foi ele que transformou o Ocidente em Oriente. Ou seja, a morte em vida. Sim. Quem? Isso é Clemente de Alexandria, né? Falando do Nosso Senhor? Isso. Mas é verdade. Por mais que a gente fala do Ocidente, o cristianismo é uma religião... O cristianismo é uma religião oriental. Ela vem do Oriente. E a luz vem do Oriente. Mas... Né? É toda a minha tese, só isso. Não, justamente. E essa luz do Oriente ilumina o Ocidente, mas no final transcende os dois, né? Transcende, pô. É isso que importa. Exato. Sem dúvida. Já, como é que diz o negócio? Já não tem mais nem grego nem bárbaro, nem livre nem escravo. Mas esse tradutor aqui, ele traduz Grego também... ao Oriente. Ele traduz... Agora, pô, como é que estava em grego ali? Eu acabei de ler isso, já esqueci. Mas ele traduz ali o que seria... Em latim seria Lucifer, né? Mas ele põe porta-luz mesmo, enfim. Sim. Tem que deixar Lúcifer. Claro. Os olhos, porta-luz da alma. Os olhos, Lúcifer da alma. Ah, mas a coisa etimológica... E com letra minúscula, mas é com letra minúscula, normal. Não é o nome de uma pessoa. Sim. Isso tá tudo errado, cara. Se não é o demônio que porta aí os negócios. Muito bem, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao podcast do Instituto Hugo de São Vítor, sempre com patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor, Escola Clássica, aprenda grego e latim na Escola Clássica, e Sociedade Chesterton Brasil, música litúrgica online, não reclame das pessoas que cantam na sua paróquia, aprenda você mesmo a cantar e faça o serviço, ou então calhe a boca, é sempre assim. E Vernácula Idiomas. Aprenda inglês pelo método natural com a Vernácula Idiomas. Hoje temos mais um podcast falando sobre livros da nossa série, onde nós comentamos os livros. Minha biblioteca pagã, não? E minha biblioteca pagã também. Nosso grande parceiro comercial aí que está financiando mais de 80% desse podcast. Coisa boa. Muito bem. O empreendimento que deu certo, o negócio que dá certo no Brasil é livro em latim e grego, quem diria? Claro. E livro pagão. Livro pagão, Livro pagão. É bom. Sem interpolações jônicas. Sem interpolações jônicas. Eu Isso aprendi hoje que é uma não interpolação. existe. Isso eu aprendi hoje que é uma interpolação jônica. Estou sendo mais sábio. É. Ou não, né? Ou não. Muito bem, então é isto. O livro que será comentado hoje é O Mundo de Homero. Opa! É esse? É? Pode ser. Era pra ser o... Não, nós só o comentamos Gênesis livros ali, dos mas outros. Tudo bem. Exato. É Dá o pra falar um Gênesis. pouco. Não, a palavra o Gênesis. sugerida era o Esse aí eu li. Gênesis e as interpolações jônicas. Os Gênesis interpolações jônicas. Mas e a definição? O que é uma interpolação jônica? E o imaginário. E o imaginário. E o imaginário. Eu trouxe um negocinho de imaginário hoje aqui pra gente. É? Com Pô, é essa legal. afirmação, Deixa eu ver qual é. essa afirmação bombástica. Uma revista É a Comúnio. comunista. É comúnio. É Comunista. Isso aqui é a revista Sim, senhor, Comúnio. do Ratzinger com o Baltazar. Muito bem. ali. URSS. Tá ali. Urso. Esse é um bom nome. Interpolação é quando um escriba ele tem uma dúvida ali, ou ele acha que não tá certo uma palavra num manuscrito que ele pegou para Eu faço isso, eu corrijo. E ele corrige. E aí o Andrew Lang, aqui na Mundo de Homero, ele vai ali e diz, aqui nesse verso não podia ser essa palavra. Se fosse Homero, né, assim, a corrigir hoje, ele diria que é tal. Isso provavelmente é um problema de interpolação jônica lá, e o escriba, né, Mas tá certo, fez um tem que negócio corrigir errado. mesmo, cara. Tem que Não é adulterar. corrigir, é emendar. 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 E outra Então coisa. interpolação jônica são erros, Tá certo. né, Andrew que alguns intelectuais aí, Andrew Lang, Não, por exemplo, Andrew Lang é um diletante. interpolação Não, gótica é isso. é na ortografia do latim, que dá... É uma das polêmicas aí, né?
Porque tem uns débil mentais que eles pronunciam a letra H no latim em nil e mi, ou outras coisas assim como níquel e Mickey, certo? Você tá brincando? O Mickey é o namorado da Mini, certo? Não tem nada de Mini aqui, cara, dá um tempo, É o cara que certo? resolveu o problema do Fiat Paulo mi e secundum verbum tum, e não Mickey. Mickey é... Mas assim, ó. Só Deixa pra- aí. Mas o Isso cara aí fica é interpolação dentro gótica. Interpolação gótica. Vou inventar esse termo agora, porque o que é o seguinte... Interpolação gótica, eu gostei dessa. Porque o que acontece é que para ser considerado aquilo uma consoante e manter a sílaba, e aí o pessoal começou, ou para ser pronunciado com aspiração, começaram a escrever assim. Porque em alemão, se é a letra H no meio da palavra, ela não soa. Ela só soa, aí para isso tu põe o CH, e daí vai ficar mihi, certo? Então tu pode dizer mihi, não tem problema, ou nihil. Dá para pronunciar assim em latim, é um bom latim até. Tá, né? mas deixa eu ver se eu entendi. Não A tem a ver pessoa, com se ela ser- fala assim, ela se torna eternamente burra. Mais ou menos, é. Eternamente na Não, Não, é que essa tem gente que distância. diz que dependendo do jeito que a pessoa estuda latim, ela se torna eternamente burra. Ah, é verdade, tem essa afirmação. Tem essas afirmações. Então, Faca e meluxo. Certo? Mas o que acontece? Aí pega o italiano vai ali e começa a ler numa edição escrito com CH, mihi. E aí como é que o italiano pronuncia? Mickey, certo? Ele escreve nihil com CH e o italiano pronuncia níquel. Agora, Certo? essa coisa de pronunciar o H tem a ver com pronúncia reconstituída? Não, isso aí é antes de surgir essas ideias aí. Ah, tá. Isso aí é erasmianas, simplesmente tá. certo? Então, assim, ó, não. Dá pra que- aspirar e dá pra não Mickey, aspirar o Fiat negócio. Mickey. Fiat Mickey. Por favor. Vamos, vai. Ah, o vai. pessoal, olha, o máximo que eu vi na escola clássica foi o pessoal perguntando se podia escrever assim. Não, mas O aí pessoal daí tu não diz que é escreve Mickey. mais Mickey, se com podia escrever CH. Mickey, Com Nick. CH. Pode escrever, mas não pode pronunciar. Ah, certo? não, Mas é assim, na Idade Média isso aí acontece muito. Ou, por exemplo, vamos pegar grandes autores, não só anônimos como Goliardos e coisas assim, que escrevem assim. Escrevem Mikkel, né? Nihil com CH e Mihi. Será que não era uma tentativa Mas de o fazer Petrarca um escrevia ali? assim também. Parece uma tentativa de reproduzir um xi ali naquele negócio. O mesmo som, nihil, nihil. uma Não, coisa de assim, fazer... né? Mas fazer- isso aí são alemães, só que Claro, o Petrarca ele Nihil. acaba escrevendo assim, não sei porquê. Muitas vezes. Sim. Algumas vezes, né? Ele Porque era a pequenino. ortografia é o de menos. Escrever homem com H ou sem, tanto faz. Polêmico. Não, Mas então, o pessoal pergunta aí se a coleção tá de acordo com o acordo. De Ah. acordo com o acordo. de acordo com a cor da tua É. gráfica. Pô, esses dias o Você pessoal... é a tava- favor da proibição da negação da liberação? Sou completamente contra. Fica tranquilo, pessoal, a gente não cedeu a isso. Não, tô brincando, eu não sei. Não, gente, cedeu sim. Cedeu? Então totalmente. cedemos. Então cedemos aí, pessoal. Os felizes que estão... Porque tanto faz, Agora Tanto faz como tanto fez. O negócio é escrever que nem o Rui Ortografia nem Barbosa, que importa. escreve Rui Barbosa, às vezes com I, às vezes com Y, o próprio nome. Tanto faz. Tanto faz, exatamente. Dane-se. Quem manda a língua portuguesa é o Padre Antônio Vieira e acabou. Tem essa. Agora, como ele escrevia, sei lá. Não dá, não tem que dar muita bola para essas coisas. Ortografia é o de menos, sempre. E hoje, falando nisso, tem um cara que é peça, hoje festa, quer dizer, memória de um cara que é fulcral na civilização desse país, né? Quem é fulcral? São José de Anchieta, São José de Anchieta. libertando as Exatamente. tribos do capeta. Aí, São José de Anchieta libertando as tribos do capeta. É. Mas não, um negócio fundamental na vida na história educativa do nosso país, a presença dos jesuítas e a princípio, né, com... É porque esse programa está sendo gravado no dia 9, né? Exatamente, exato. Este episódio. Ah, é Esse- claro, contextualizando. Tem que pessoal. contextualizar. Isso, e ainda Nove tem de um junho. já gravado antes, então vai ser só daqui 2 Ih, semanas. vai demorar para burro. Isso. Né? Mas tá bom. Ó, quando já for todos os ouvintes, rádio ouvintes e telespectadores da Bahia, né, procurem aí informações sobre um workshop de educação clássica que faremos em Salvador. Né?
Porque nessa época primeira já vamos capital ter desta nação. a primeira capital dessa nação. Não sei o lugar ainda e nem quanto vai ser. Mas nessa época que quando sair o podcast já vamos saber. E no fim de julho aí também, quem quiser aula de latim... Telespectadores. Estarei aí Tá chegando em Portugal, nosso podcast. Estarei aí à disposição de quem quiser organizar algo, quem quiser assistir alguma aula de latim em Fortaleza. Olha aí, então, Fortaleza. Mas estamos aí, nada internacionais. muito... Internacionais. Nós estamos ainda vendo aí o que é possível fazer, né? Muito bem. Muito bem, então façam isso. Façam isso. Mas é isso. E a imaginação aí, Rodrigo? Não, é que essa afirmação aqui, eu estou no caso, com um artigo esse volume. Olha aqui, tem até um artigo do James Shaw aqui, ó. Tem aqui, ó. Smart Sex. Não, isso aqui é recente. É livro. Pro microfone aí. É livro. Smart Sex. Finding Lifelong Love in a Hookup. Joga na mesa. Eu não sei, traduz aí pra nós, Magister. Sexo inteligente. Ah, olha só. Smart Sex. Finding Lifelong Love. Joga na mesa aí, Hook Up Rodrigo. World. Não sei. A questão da imaginação. No mundo de pegação. Então. Entendi. Muito bem. Mas aqui, então, esse na verdade é um volume, não sei nem como é que as pessoas encontram isso hoje em dia, mas é de artigos, né, relacionados à fé, cultura e imaginário da revista Comune. Então tem artigos do Camilo Ruini, tem do Shaw, falei isso certo? Sim, Shaw. Tá, que a cultura nunca é neutra, é o artigo dele aqui. Tem do Bento XVI, a Europa e a crise da cultura. E aí tem Aí tem vários brasileiros aí e tal. Porque a edição aqui tem vários aqui. Bom. Sim. Então, o que é a afirmação que eu fiquei assim, poxa, mas isso aqui tá sério, né? Imaginário é tudo isso, imaginação. Ele nem fala imaginário, ele fala imaginação, né? Ele vai dizer, a imaginação, se não é o centro do ser humano, é ao menos aquilo sem o qual não pode haver o centro. É o lugar onde a fé no Deus encarnado se torna ela mesma encarnada, onde a razão se torna concreta e a vida corporal encontra os sentidos. Onde a razão se torna concreta e a vida corporal dos sentidos se ergue para encontrar o espírito. Muito bem. E olha que eu não sabia que o Davi Coimbra era herdeiro do Schindler e escrevia uma coisa tão bonita assim. Que isso é legal. Davi ser Schindler. Ô, meu, cara, É uma provocação ao produtor. isso aí é um negócio. Por que a mim? Tendo um parente tão importante, uma hora que apareceu um negócio desse. Né? Exato. Não, mas Porque eu revisitei a palestra do nosso querido Scorsin sobre a questão do imaginário. Claro. Mas isso aí tá bem de acordo... Vale a pena aí, isso vejam lá no YouTube. Isso aí tá bem de acordo com o que tá no catecismo ali, né? Pelo menos A gente é o que falava me parece. do negócio do catecismo. Exato, isso aí tá muito de acordo com o que tá ali no catecismo, porque a imaginação é aquela responsável pelas nossas projeções, né? Vocês, por favor... Aquilo que nós projetamos pro futuro também, né? Aquilo que nós esperamos, né? Aquilo que nós... ali criamos algum afeto em cima daqueles pensamentos. Esse ponto aí. Isso aí, tudo se dá por unidades menores da imaginação. Isso, e depois o hábito, aí vai ser quase que um cúmulo, aí, um acúmulo disso aí. Né? Porque tu pega exatamente esse detalhe. Porque esse detalhe é um baita de um jargão. O que o cara quer dizer com isso? É bem esse detalhe. Bem esse detalhe aí. Só que não é um detalhe. Não é um detalhe, o negócio mega amplo. O Rodrigo ele faz esse, ele diz o grande detalhe. O grande detalhe. A bem ou mal da verdade. Ou é a bem ou é a mal da verdade. Tem que ter um nome, assim, o grande detalhe. Né? Como é que é? Tremendas trivialidades. Bom... De toda forma, o que é... Entre essas duas coisas, eu me lembro, vendo a palestra do Scorsin, ele fala disso, né? A primeira coisa da capacidade de imaginar, que a gente tá ralado, a gente tá no mundo palhaço. Exato. Não consegue imaginar as coisas, Exato. lê e não imagina. Faz qualquer ideia errada e dane-se, segue a leitura, né? Depois vê um filme ali que vai transplantar a história pra imagem. E esse bagulho do filme, bicho, eu me pergunto assim, é pra gente ficar vendo filme desde pequeno, cara? Porque é um negócio assim que o cara fica... Não tô aqui, a gente, assim, ninguém vai querer... Posso falar um palavrãozinho? Porra, fala aí, cara. Agora tu pediu, aí vai ficar... Na casa de algumas pessoas vai passar depois da meia-noite. Não, mas assim, ó, a pessoa fica cagando regra
Não é isso. Cagando regra no palavrão. É esse. Puta merda. Tá? Não, mas assim, ó. Quase deixei cair aqui, ó. A gente não quer cagar. A gente não quer cagar regra na vida de ninguém, porque tem o ideal e tem o real. Agora, é uma pergunta só que eu faço, porque, cara, não tem. Uma pergunta. Tu fica viciado. Só uma pergunta. Que tem tudo a ver com direito propriamente dito. Mas é. Porque, cara, é muito fácil. Tu te apega a coisa de receber as imagens prontas, receber as músicas, né? Não, eu acho até que não. Até a coisa, por exemplo, da música. Aí eu vou chutar o pau da barraca. Mas é aquilo que Mas tu o. não pode escutar a música gravada. É aquilo ali que o moço. Como é que é o nome Claro do que moço não. aquele do Restauração da Cultura Cristã fala? Como é que é o nome dele? Aquele que é John em espanhol? Senior. Isso, esse moço aí. Você Que ele vai criticar a coisa, inclusive, da gravação de música. Eu não critico, não tem nada. Não é que não tem nada contra, mas realmente. Ai, meu Deus, alguém já começou a ficar... Tu vai instigar. Eu falei o que eu tinha pra dizer sobre esse assunto. Não sou obrigado a constituir provas contra mim mesmo. Não, mas é aquela coisa de que realmente quando o cara assim, ó, não vou ouvir música se eu não tocar música. Não, É extremo, aí é um extremo. É um extremo, tudo mas bem. tem que frequentar lugares onde as pessoas estejam tocando. Não precisa todo mundo ser músico, mas tu... Exato. Perfeito. Certo. Não, concordo. Não. Ok, assim, ó, vou ser Aventando, contra-intuitivo. aventando ideias. Eu aqui, acho que a Eu não entendi o criança... que tu queria falar. Mas Não, o que eu queria falar é o deixa eu seguinte. terminar ali, pelo menos. Porque a gente vê, antes que a gente se dê conta dessas coisas, a gente se acostuma a uma forma de receber estímulos, né, imaginativos, que são poderosos, que não são como os que a gente tem na natureza, assim por diante, que a gente tem uma preguiça mental enorme de fazer esse exercício de tem imaginar várias as meditações, coisas. Tá, tem entendi vários agora. pontos de meditação pra falar sobre esse negócio aí, cara. É o Mário. É, mas agora. é- Calma aí, É a vez beleza. do Mário. Vai, a vez do Tá, Mário, o não. Mário que gosta de cinema e tal. Não, eu ia dizer o seguinte, eu ia ser contra-intuitivo porque eu acho que o problema não é quando o cara é jovem. Quando o cara é jovem, a imaginação funciona, É, sim. ela voa, então não... O problema é o cara maratonar a série depois dos Isso. 20. Olha, a partir dos 20 ali, Corrobora essa se tu crítica. ficar só nessa... Se tu ficares, desculpa, Tá certo, só entendi. nessa de série, aí vai atrofiar. No começo da vida até não é tão problemático, pode assistir, né, não pode dá não nada. assistir. Agora, depois, quando as coisas começam a funcionar no automático ali, né, biologicamente, inclusive, aí pode virar um problema. Ô, Rodrigo, Acho que aí tem que se atentar. eu diria assim, ó, tá, só pra Mas é uma dividir questão de isso. incapacitação, As- incapacitação intelectual do sujeito ou simplesmente o cara se acostuma a ser preguiçoso mesmo? Uma incapacitação inata do sujeito? Não, ele fica incapacitado intelectualmente. Não é De- isso. Eu acho que... fazer, por exemplo, ler uma epopeia ali, imaginar a coisa, imaginar as cenas. É mais fácil olhar ali Roma no Netflix, por exemplo. Eu tenho Não, é isso. Eu tenho uma... É questão uma- de incapacitação intelectual ou é só uma coisa de preguiça, né? Porque, por exemplo, o pessoal fala ali de que analfabetismo uma coisa funcional. não exclui a Aí a gente já fizemos um teste aqui. O sujeito, não sei o que, eu vou mandar um texto pra você, mas eu sou analfabeto funcional e não sei o que. Aí o cara mandou, né? Aí também tava Acaba se horrível. desculpando, né? Tava horrível o texto. Eu falei pro cara, é o seguinte, ó. Eu só quero que tu faça um exercício. Olha só, tu escreveu isso aí em 10 minutos, né? Não, eu escrevi em 5. Tá, então agora você faz assim, ó. Tem meia hora. Eu quero que tu leve meia hora pra escrever esse texto. E corrija. Corrija umas 2, 3 vezes. E o cara ficou, assim, de uma hora pra outra, assim, questão de um exercício, o cara já passou a escrever muito melhor. Claro. O que é? O cara é analfabeto funcional? Não, ele não aprendeu na escola, não. Ele é só um baita de um preguiçoso. Sim, porque a questão é que... É isso aí. Então, Ele tá no o cara, automático. não é que o cara fica incapacitado intelectualmente, Não ele é. fica no automático. Olha, Ele depois- está. Mas largou de esse é o mão. tal negócio, assim, ó. Impaciente, Largou né? de O mão, cara, ser impaciente. alfabetizado não é saber ler e escrever. Como é que alguém que não lê e nem escreve pode dizer que é alfabetizado? Essa é a questão. Essa é a questão. Essa Eu é a tenho questão. tem uma coisa só... como alguém que não- Então essa é a diferença. Não, mas eu sou alfabetizado, terminei, eu tenho o 2º grau completo, fiz faculdade. Beleza, tu lê e escreve? Não, nunca. Faz 30 anos que eu não faço isso, desde que eu terminei a faculdade. Exato. Beleza. Tu já não é mais capaz. Nem de ler bem, nem de escrever bem. Não és capaz. Olha, eu tenho uma coisa a acrescentar sobre isso aí, ó, que o problema não é que a imaginação se atrofie, porque eu acho que a imaginação, ela é uma coisa que eu acho aqui, vocês podem me corrigir. Eu acho que a imaginação ela é composta por várias
várias partes ali, né? A gente pega, por exemplo, o intelecto. O intelecto, ele tem várias, né? Ele pode ser dividido por operações. Uma das operações é a criação. Perfeito. Tá? Então, olha só, se nós temos uma criação... O problema é esse aqui. O problema não é... Assim, o cara tá assistindo aquela série ali, ele tem um interesse naquilo, é porque ele já projeta até, de repente, o final dos capítulos, ele sabe a trama, ele entende, ele tá imaginando como se ele estivesse até participando ali, de repente, né? O cara ali tem uma suspensão da incredulidade, né, tal que mergulha, né? O problema que eu acho que tá aí é um problema específico da criação, tá? Então, olha só, o problema assim, ó, vamos dizer assim que o cara tem madeira, vamos parar, né, o cara quer construir a casa lá, né, vamos supor um sujeito que está num terreno que quer construir um casebre, né? Se ele tiver, o que adianta ali? Parece assim que essas séries e tal, essas coisas, elas dão ali um repertório de imagens para as pessoas que é fantástico se a gente for pensar em termos de imagens, de construções prontas, né? Sim. Só que agora tem um outro problema. Agora tu tem que começar a pôr a mão na massa para ver se tu consegue repartir uma parte daquelas construções para transformar aquilo em outra coisa, né? Se tu consegue compor de né? Eu tenho um dragão, agora eu tenho um leão. Eu vou somar a imagem do dragão ao leão e vou montar uma quimera aqui. Pum! Será que eu consigo montar isso? Como é que é a imaginação do cara que pensou esse bicho pela primeira vez? Exato. Então a gente tem que ver o seguinte, que, olha, essa pessoa parece que está aí parece que está bem, né? Está musculoso, né? Fez muito bíceps e tríceps e tá só os cambitos. Que nem a gente briga, né? Tá ali com as perninhas fracas. Por quê? Bom, ele não é que ele não tenha repertório para a imaginação dele. O problema é que ele não transforma aquilo ali em mais nada. Então eu diria que tem um passo aí da imaginação desse sujeito, que ela é quase ali uma operação mental, depende de um músculozinho dele ali, que tá atrofiado. Tá, deixa então eu diria assim que tem aí uma... Deixa eu só... Só um detalhe antes do Mário entrar, é essa distinção, na verdade, que o Scorsese faz, que ele fala da fancy, né, da coisa do mero imaginário, assim, de maneira, né, vamos dizer assim, mecânica e quase passiva, e desta parte da capacidade de eu juntar um elemento existente e outro elemento existente e como ente de razão fazer surgir uma coisa, né? Aí que tá. Então a gente pode falar numa imaginação passiva. Que tu vê a série que seja, já não é o ideal, né? E aí tu consegue depois... Quando tu tá vendo, certo? Os teus olhos ali, claro, tem uma imaginação ainda, talvez mais passiva, mas digamos que depois que tu terminaste de ver, tu vai lá e tentas te lembrar o que tu viste, tá? Isso aí. Tá? Aí é mais ou menos passivo, é memória. Até aí é mais ou menos memória. Tá? Exato. E tem essa imaginação ativa, que é essa combinatória, tá? O Aristóteles já sabia disso. Sim, isso aí que eu tirei das partes do intelecto. Uma coisa é memória e outra imaginação. Memória e imaginação. Isso aí vai se dar muito pano pra manga. Só que tem um cara, e eu acho que esse aí é o doente da imaginação, que é o cara que simplesmente fica hipnotizado vendo uma série. Esse é o mais problemático. Né? O cara ainda que consegue se lembrar o que ele viu e até trabalhar, ficar criando teoria na internet sobre o que vai acontecer nos próximos episódios. Isso aí é legal, pô. Isso aí é bastante disseminado. Fanfic. O cara das fanfic é legal. O fanfic é um criador, exercício, né? Ali. O fanfic ele acaba fazendo um exercício, às vezes talvez um pouco brega, né? Dependendo da pessoa. Mas ele tá imitando o estilo de alguém que ele admira, que é uma coisa que você... O problema é que ele usa até os personagens, esse que é o problema. Tá, peraí, eu não quero parecer aquele cara culto, que tem um cara culto que ele, por não conhecer coisas, ele se acha culto. Ele é muito culto por não conhecer. Ele não conhece nada, né? E aí ele fica dizendo, nem conheço isso. Ele nunca em nenhum assunto ele sabe de nada, porque, sei lá, porque ele tá em outra esfera. Porque ele tá em outra esfera, mas o que ele tem no lugar de todas essas coisas? Nada, né? Mas ele tá sempre, é um tipo de medalhão, assim, né? Muito comum hoje em dia. Não conheço isso, mas nem conheço isso. Tá errado. Né? E realmente, talvez ele não conheça, mas ele também não conhece nada no lugar, né? O que é fanfic? Fanfic é o cara pegar a história, por exemplo, tu escreveu o Harry Potter. E aí tu começa a criar várias outras histórias que não estão nos livros. Mas isso aí é muito bom. Isso aí se chama tragédia grega. Olha aí, tragédia grega é uma fanfic.
evidente. Tragédia grega Agora deu pra ficção de fã, né? Ficção do fã. Você pega um mundo literário que já existe. Não, beleza, literatura grega é o nome disso, né? Tu pega ali um negócio, não fica criando personagens novos, coisa babaca isso aí. Não, vou criar um personagem aqui. Tá, é otário. Não serve pra nada isso aí. Tu só pega ou coisas históricas ou personagens literários que já existem. É assim que se faz literatura. Esse negócio de criar coisa nova não... Pô, pra inventar... inventa um nome, inventa não sei o quê. Não. Bucha de canto. Tem que fazer só o que já existe. Tem que inventar o Aristóteles de Melo, que é uma... Aristóteles de Melo. Sabe de onde é isso? É do Mário Ferreira. Mário Ferreira fez um Pitágoras de Melo. Pitágoras de Melo, desculpa. O Pitágoras de Melo é o personagem de um romance de maturidade do Mário Ferreira. Mas é só olha só. Pô, tá conhecendo o Mário Ferreira aí. É um diálogo, né? Eu acho que é uma espécie de diálogo. É um diálogo. Não, mas e aí, você dizia, só pra fanfiqueiro, ele vai lá e cria alguma coisa. O fanfiqueiro ainda consegue criar, mas o cara que tá hipnotizado, que é o cara que o participante oculto odeia aqui, e frequentemente ele fala mal, assim, os caras que assistem série é o cara que só fica olhando pra coisa se movendo numa tela, como o cara que tá assistindo a Caverna de Platão lá, as coisas na parede, e aquilo lá é só pra passar o tempo. Né? Sim. Tá? Esse é o pior. Ele tá usando como uma droga mesmo. Tem cara que fica ouvindo podcast também, pelo menos. Só ali, só o barulhinho no ouvido. Só o barulhinho no ouvido. Eu sou contra o podcast. Tá bom. Pô, mas tem gente que ouve os negócios aqui e anota, porque depois vai procurar os lugares melhores, assim. Cara, eu já vi gente... Não, mas eu já vi alguém que tinha colocado assim, alguma coisa no minuto e segundo, assim. Ali o nosso canal. Tal coisa o cara falou em tal momento e eu, o pessoal tá prestando atenção mesmo no negócio. Sim, mas então, você dizia do cara criativo, fanfiqueiro, ainda ele tá conseguindo criar. O outro é o cara que tá se entorpecendo do negócio imaginado. E que, inclusive, pode fazer isso com alta literatura. É que o pessoal quer ir pra casa e relaxar assistindo Netflix. Não, pode, ele só tá vendo... Não, exatamente. Bora pra casa assistir Netflix. Um pra cá, outro pra lá, um pra cá assistir Netflix. Não, mas é isso, é pra relaxar, entre aspas. E tem um livrinho do Emile Faguet, eu acho que é o nome do sujeito, que é aquele Arte de Ler. Esse livro é interessante, cara. Ele pega É bom. Ele pega várias coisas assim que o Mortimer Adler gasta verbo falando, e ele faz um super condensado assim, e dá ali no meio da cabeça do sujeito, né? E ali tem uma parte que ele vai falar. Livro curto, né? Livro com menos de 100 páginas. Menos. É, livro de tirão. No tirão ali, pum, acabou. Deu. Porque ela senta. Claro, tem ideias ali que o cara tem que dar uma ruminada, né? Tá, mas aí a gente tá falando do cara que tá vendo série. Agora vamos passar pro cara que tá lendo, né? E aí que vem o problema. Também pode dar problema isso aí, não é só... Não, exatamente, o cara que é só passivo, não aquele cara que só consegue ver a série e imaginar, e até consegue lembrar depois que viu, ele pode ler... O cara vai imaginar mais o que se o negócio já mostrou tudo na tela? Não, lembrar, na verdade é lembrar. Não, mas lembrar pra quê do negócio? Não é pra quê, eu só tô dizendo que é capaz de fazer. Idiotice, assim, ó. Olha, mas então, aí é que o cara tem que pensar também. Aí é bacana isso que o participante oculto falou agora. Betinho. O B. Que é o seguinte, que é o sujeito assim, não vale a pena nem lembrar daquele filme ou daquela série, pô, então por que eu gastei tempo assistindo aquele negócio? Vai lembrar ali do quê? Tem várias cenas, por exemplo, uma série que eu gosto muito, por exemplo, que é The Crown. Eu recomendo, inclusive. Sim, mas tem um aspecto histórico ali. Exato. É bom pra tu gosta de Inglaterra, quer saber ali a história da Inglaterra na década de 70, 50, 60, 40. E tem a imaginação acerca daqueles personagens, que é interessante, em vários momentos é inspirador, não sei se daí vai lá o príncipe, viaja pra não sei aonde, lá. E agora tem um outro... Várias vezes eu me lembro. Agora tem um nível... Geografia, coisa e tal. Agora tu pega ali uma série que é uns sujeitos que são amigos. Mas é que tem filme que tu enxerga. Ficam fazendo piada o dia todo. Tem filme que tu enxerga que isso aí vai... Que é o limite, assim, entre um símbolo de tipo... Um símbolo tipológico e outro mitológico. Há filmes que conseguem estar, assim, numa fronteira, numa linha diagonal, assim. Por exemplo, tem aquele filme Os Argonautas, é muito bom. Eu ia falar dos Argonautas. Mas, por exemplo, tem um cineasta russo esquerdista... russo não, ele é turco, nascido na Alemanha, esquerdista, que ele tem um filme que é uma comédia romântica sobre a islamização da Europa, que é muito bom, assim, só que ninguém sabe que é sobre a islamização da Europa, não dá pra ver, aí é muito bom, assim, é só comédia romântica muito babaca,
muitíssimo babaca, certo? Mas é muito bom, se chama Im Juli, certo? Em julho. Olha só. E tem até legendado em... Aí, não vou dar uma dica de filme. Eu nunca dei uma dica de filme na minha vida. Olha só, galera. O certo? histórico do podcast. Foi aquele cinema argentino pra aprender espanhol. Bom, isso aí tá... Não, pra aprender línguas eu acho que tem que ver filme mesmo. Mas aí tem que ser sem entender o texto, né? Não pode entender a história. Aí é tem que ficar prestando atenção na língua. Isso, na verdade, Eu gosto de cinema, mas assisti todo o cinema argentino. Sabe, cinema argentino, sim. Ninguém assistiu o cinema argentino. Mas nem os argentinos. Não, mas deixa eu fazer... Só eu conheço. Não, agora o Cristiano tocou num negócio Mas é que maravilhoso. interessante. Pelo amor de Deus, não vai fazer... Aqui tem gente no Brasil brigando, né, com a vida para tentar fazer alguma imersão numa língua estrangeira. Por exemplo, o inglês, que é o mais comum. Mas então, não tem paciência de ver um filme. Mas o cara... Não, até os caras têm. O cara tá botando o celular com bagulho em inglês, o computador, ele pegou também, não deixa de comprar o curso da Vernáculo. Assistindo o filme em inglês sem legenda, entende só 20% da história, mas vai tocando. E eu já vi boneco indo pros Estados Unidos, indo pra Irlanda, indo pra Austrália. E ficou assistindo... Só convivendo com brasileiro, assistindo o bagulho do Brasil. Isso. Não, assisti a patroa e as crianças em português no YouTube. Esse eu já vi um. O cara tá lá, vai conversar com um cara nativo, esquece brasileiro, entendeu? Não, mas assim, eu tenho uma experiência, a Copa de 2006. Estava eu entregando flyers na rua, assim, né? Propaganda para um restaurante brasileiro, no qual eu trabalhava como entregador de panfleto. E... Depois fui promovido depois eu fui promovido auxiliar de montagem de salada e tal. Fui indo assim, certo? Cresceu na firma. Cresci na firma. Estava eu lá entregando flyers. Eu achei assim, porque o dono do restaurante disse, vai lá no Hotel Kempinski, em Berlim, que é muito legal, porque lá morava o Herbert von Karajan, né, por muitos anos. Porra! E a seleção estava hospedada ali nesse hotel, né? Mas eu já tinha morrido, o Karajan. Não, o Karajan já tinha morrido. Mas, enfim, ele estava ali na Rua Fürstendamm, que é a rua principal do Berlim Ocidental e tal. E ele diz, vai lá que a seleção vai estar lá, vai estar cheio de brasileiros lá na porta. Eu já achei curioso, porque por que diabos os brasileiros vão estar na porta do hotel da seleção? Se os caras, eles vão... Quê? Não entendi, né? Mas, enfim, fui lá. Com uma sacolinha com os flyers e tal, cheio de brasileiros, assim, mas o troço lotado, porque a seleção ia chegar de ônibus e entrar pra dentro do hotel de ônibus. Seleção e os caras... alemã. Não, seleção brasileira. Seleção brasileira. Copa de 2006. Pensei que era o Rodrigo doido que torce pra Alemanha. Primeiro jogo da Copa, né? Berlim. O Brasil tinha sido campeão do ano anterior, da Copa anterior e tal. 2002. Pô, cara, por isso que vale o podcast. As histórias são muito... As histórias são legais pra caralho. Conta aí. Aí tá. Aí beleza, né? Vou contar toda a história então. Vamos lá. Historiema, então. Vai fazendo exercício de imaginar isso que a gente tá falando. Olha, primeiro então vamos reto que nem goela de João Grande. E então, aí tá. Primeiro eu achei, por que os caras vão pra frente da trouxa? Os jogadores não vão ali falar com os caras, entende? Não vão nem. Eles vão passar no ônibus, sei lá o que vai acontecer. Mas tava cheio de brasileiros. Beleza. E eu ali, entregando. E eu, por que diabos? É o primeiro jogo, entende? Os caras deviam estar ali na Alemanha fazia 2-3 dias, no máximo, quando muito. Ou chegaram naquele mesmo dia e já foram, né? O cara foi assistir a Copa na Alemanha. Por que o cara vai querer ir num restaurante brasileiro, certo? Pra mim tava tudo errado, assim, né? O cara chegou num outro país. Não, tava todo errado. Eu não sei de nada do meu país. Eu não conheço nada da realidade brasileira, assim. Porque, primeiro, é que tava cheio de gente, realmente, lá esperando a seleção, pra ver eles passar de ônibus. Que eu já achei assim, quê? Né? Beleza. Depois é que eu cheguei distribuindo o negócio do restaurante. Todo mundo ficou eufórico. Porque tinha um restaurante brasileiro em Berlim. Assim. Meu Deus! E aí, lotou. Não contente com isso, né? Desce um câmera da Sport TV, assim, pra filmar o pessoal ali na porta do hotel, e me viu ali distribuindo flyer e perguntou, tu mora aqui? Eu moro, fazia 2 meses. Mora. Conhece a cidade? Não. Sim. Daí ele me pegou, me levou lá pra cima, ali tava um andar inteiro ali, estúdio da Globo, não sei o quê, montado, pra fazer o esquema. E aí ele disse, tem um cara aqui e tal, ele trabalha no restaurante, não sei o que e tal. Aí ele disse assim, nós vamos levar toda a equipe aqui da Cristiane Pelágio. Existe ainda?
Cristiano Pelágio, sim. Se não me engano, sim. Porque cada apresentador tem uma equipe, né? Um câmera ou não sei o que e tal. Nós vamos todo mundo lá comer lá no teu restaurante e tal, tu vai conosco, mas... tem um negócio que não dá pra dizer assim, né? Que tem umas falcatruas de brasileiro que não tem como, né, cara? Mas enfim, é só essa história assim. Mas o interessante... O interessante é isso, o cara vai ele vai viajar para um país, vai ver a Copa, tá? E o cara vai e não contente com isso, o pessoal, durante aqueles dias ali... Que tu vai na Copa, tu fica indo atrás da seleção, né? Tu compra já os ingressos, aí a seleção foi jogar em Berlim, depois foi, sei lá, pra Munique, o pessoal daí tudo vai. Tu já compra os ingressos no mínimo pra acompanhar os jogos da primeira fase, que tu sabe exatamente onde o país vai estar. Exato. Né? E então, se tem a perspectiva de passar, por exemplo, o jogo que foi aqui em Porto Alegre, tava quase certo que a Alemanha ia se classificar em primeiro lugar. Então já tinha uns 1.500 alemães que já tinham comprado para esse jogo das oitavas ali e não foram decepcionados. E eu estava nesse jogo. Olha aí, viu? Mas enfim, daí o cara vai... Os caras foram 3, 4 dias almoçar e jantar no restaurante brasileiro. Sem dúvida. Que tinha a mesma coisa, o mesmo buffet ali e tal, mesma coisa, certo? E os caras passaram em Berlim... Que realmente não dá para comer comida alemã em Berlim, não tem nenhum restaurante alemão. Eu quero chucrute e porco... Tá, não tem. É Berlim, cara. Comida certo? turca. Não, tem de tudo. Assim, eu quero um restaurante da Zâmbia. Tem. Tem, Berlim. Não, especificamente da Zâmbia eu sei onde é. Posso te dar o endereço. Certo? Mas tem de todos os lugares do mundo. Zâmbia, assim, que é um país sério. Certo? Exato. Zâmbia é um país sério. E aí... Só que o brasileiro, ele faz isso. Do assim. Brasil no ele faz isso. A Zâmbia. E Serra LO também. Então, acontece essas coisas. Aí agora tu imagina se o cara vai viajar para um país, tá? Ele não aguenta nem comer outra comida. Tu acha que ele vai aprender o idioma? Não vai. Não vai. Olha aí, ó. Não vai. Não vai. Ele não vê como algo possível, assim. E realmente não é possível. Para alguém que não se submete, nem ao menos, a comer uma comida diferente... Imagina se o cara vai falar uma língua diferente. Perfeito. Que é um troço que vai mexer com toda a personalidade dele, vai bagunçar toda a existência dele. E aqui na real a gente tá falando... Só que isso é cultura. A cultura é tu cultivar a tua própria existência e tal. Tu vai bagunçar, sim. Isso tem a ver com... Não, e aí parece que a gente digrediu do tema, e de fato digrediu, mas tem a ver também com a coisa da imaginação. Sim. Por exemplo... O cara tem que viver... Se ele não imaginar que ele é um inglês, ele não fala inglês. Se ele não imaginar... que ele é um orador romano, ele não aprende latim, certo? E quem não tem nacionalidade que nem tu, cara. Não tô brincando. Isso. Não, mas o que me vem à cabeça agora é justamente esse negócio, o cara não se imagina, por exemplo, vou dar um exemplo muito babaca, mas o negócio do cara ter alguma fobia de alguma coisa, né? Tipo, eu não gosto de inseto no geral, assim. Quer dizer, claro, insetos inócuos eu até tenho problema, tipo formiga, né? Mas... Por aquelas africanas. Não tem muito... Tá na jura. O problema é o formato. Tá na jura com farofa. Que é tem umas formigas lá no terreno lá que elas chegaram a fazer um rastro assim, ó. Chegou a grama morreu assim, ó. Meu chapéu? Não, tá assim, ó. Claro, fizeram o caminhozinho. Nas linhas de NASCAR, praticamente, assim. Aquilo foram formigas gigantes. Não, vai um de eras pré-diluvianas. Claro, ali no Peru. Não, um negócio maluco assim, ó. A grama tá aqui, né? Normal, assim, pensa um tapete verde de grama. E aí eu olhei assim, pô, mas tem uma... Quase parece uma pista de Hot Wheels, assim, ó. No meio da grama. Linhas de NASCAR, se tu for com o drone ali... formiga, cara. Tu vai ver que ali tem um macaco negócio. Desenhar. Daí vê umas formigonas desse tamanho, assim, mostrar no microfone. Deve ser que nem NASCAR. Não, porque tu sabe que NASCAR é umas linhazinhas bem fininhas, assim, né? Uma do lado da outra. Tu olhando ela de perto, assim, parece... Isso aqui não vê nada, é só uns risquinhos, assim. Claro, não enxerga nada. Aí quando... só descobriram as linhas de NASCAR agora no século XX, né? Quando não tinha avião. Porque não dá pra ver, assim. Exato. Impressionante, é uma das coisas mais impressionantes do mundo. Isso que era o macaco? Os grandes. Era o macaco? Na linha de NASCAR? Tem um macaco, tem uma que é um macaco, tem aranha, tem de tudo, assim, tem vários animais. E é bem certinho, cara, não tem como ser acidental. Não, muito proporcional. Assim, imagina a aranha que tu vai desenhar as patas pros dois lados com uma simetria bilateral impressionante. Eram os deuses astronautas que a gente já falou. Não, isso aí era só a cavalidade ali, a aranidade. Não, a questão é que eram os incas, ou sei lá qual é o povo que vivia ali.
eram grandes astrônomos e tal, e o cara conseguia fazer medições em grandes áreas, as medições astronômicas, e conseguia desenhar a partir dessa observação. Pô, já tava imaginando as formigas o cara fazia essa proporção, isso aí não é absurdo. De... A coisa que fica na cabeça do cara é pra quê, né? Para os deuses verem, né? Para os deuses verem. Não, e aí a gente pensa assim, não, isso aí é uma idiotice, não, mas às vezes sim. Se a gente vai ver... O cara fica deitado no sofá olhando Netflix também. Óbvio. E ver os caras ficavam lá desenhando aranha na selva. Mas, por exemplo... no deserto ali. Tem câmaras dentro das pirâmides que elas não cabe um ser humano ali. Não tem como se chegar ali. Não tem como entrar. Só deu pra descobrir depois que fizeram aquele esqueminha do carrinho com a câmera que vai indo pelos negócios e tudo mais. E toda ela, né, decorada pra quem vê. É justamente essa ideia, né? De um gato, né? O gato. Reservar as coisas para os deuses. Ninguém vê, é isso a ideia. Não é pros olhos humanos. Isso aqui é votado aos deuses. É pros deuses é mesmo. como a Catedral de Burgos, né? Catedral de Burgos, que é cheia dos detalhes, tu olha de baixo assim... Tu vai lá na Basílica de São Pedro, tu olha aquelas imagens todas que tem por cima da colunata, pô, é bonito, lá de baixo, certo? Chega perto, é tudo grosseiro, assim, é tudo meio mal feito, certo? Mas de longe fica bem. A Catedral de Burgos, tu sobe lá em cima, ela é cheia dos detalhezinhos, assim, a textura do manto, não sei o que, as coisas que não dá pra ver. Ninguém enxerga. Em pedra. Certo? Só tu tem que subir lá em cima e tal, e não é um lugar que é pra ser visitado, não, os troços feitos só pra Deus. Negócio, né? Exatamente, essa ideia de que Deus vai ver dali mesmo, exatamente. É um negócio de doido isso. Mais da coisa ainda, né? Porque tudo isso que a gente tá falando aqui demanda uma... Aí é que chega. Aí, falando em Deus... Essa síntese, exatamente. A gente não ia falar do... A questão de Deus é uma Gênesis. Questão desse sentido mais... Eu acho que daqui, o sentido mais profundo da coisa da imaginação. O cara não concebe toda a maneira dele receber, né, as imagens que os sentidos dele percebem, compõem, são encaixados, né, como que peças de um mosaico dentro dessa estrutura imaginativa, aonde há Deus, aonde há sentido por uma oferta, né, de uma imagem que só Deus vai ver, e assim por diante, né? Sim. Porque eu acho que é aí que o Davi Coimbra Schindler aqui, não, o David C. Schindler aqui queria chegar, né? Acerca desse campo mais profundo Aí eu acho que a gente fala mesmo em imaginário e não mera imaginação, né? E aí é que, a partir disso, vai se facilitar ou dificultar o contato do cara com o mundo moral, com o mundo racional, com o mundo lógico e assim por diante. É quase Tu cria um lugar mental, tu cria as categorias na tua cabeça pra poder encaixar a tua experiência. Isso, no mínimo tu tem que ter assim, o cara começa a estudar e aí o cara diz, não, há 60 bilhões de anos teve uma explosão e aí foi não sei o que, não sei o que. Claro, aí, exato. E aí o cara vai na igreja, o cara diz, não, tem Deus, não sei o que, tá. Onde se encaixa Deus nesse negócio? É óbvio, né? Isso, claro. Quem nunca parou pra pensar, não é óbvio, mas é óbvio. Tá? Então, até a atitudezinha do cara hoje em dia com essa coisa assim, como é que o cara vai lidar com metafísica, como é que o cara vai lidar com as verdades da fé, como é que ele vai lidar com a disciplina e o respeito adequado às autoridades. Como é que ele vai lidar com a queda, tá? Também. A narrativa da escola não tem Adão e Eva e o pecado original. E essa atitude canalinha assim, tu não mostrou uma experiência aqui, então não é verdade. Não. Ele é o tempo todo ensinado a fazer as coisas desse jeito. Mas é só dizer pro sujeito que é pra ele ser um cidadão bom, é só isso. Não, tudo bem. Tem que, cara, eu já disse, tem que, não usar drogas, usar camisinhas e passar no vestibular. Aí funciona. Aí deu. Aí funciona. Se tu fizer essas três coisas, tá bem já. Pros jovens, assim, que se uma escola consegue isso aí de todos os seus alunos, ela triunfou imensamente. Transforma a escola num grande proérgio. Na verdade não consegue. O problema é que não consegue. Nem isso eles conseguem. Eu descobri há pouco tempo que era o proérgio. Proérgio lá, o pessoal da brigada que ia lá fazer o proérgio, bem legal na escola. Não, mas eu pergunto, como é que nós vamos acreditar que Cristo veio remir os nossos pecados se a gente não acredita que teve a queda? Meu chapéu. Eu pergunto, porque não tem como. Tem, claro que não tu tem nega como. toda a questão da graça e da redenção. E aí a maioria dos caras nunca leram o Gênesis. Cara, essa questão da E quando leram, como é que eles absorveram essa porcaria?
Não é. Que na verdade é o Gênesis e não é uma porcaria. Pois é. É o negócio que o pessoal fala do Chesterton, que o Chesterton comenta que o drama dele no tempo dele era esse. Que eles tinham formação religiosa, eles tinham catequese, bibibobó. Só que ele disse que a atitude geral do inglês vitoriano era uma atitude agnóstica. Ninguém levava aquilo a sério. Nenhuma pessoa razoável daquela sociedade ia exigir que alguém se comportasse, de fato, no duro na sua vida prática, né, em vista de valores, né, que demandam a virtude teologal da fé. Isso é uma coisa interessante, né? Voltando ao negócio das imagens escondidas ali, dos detalhes escondidos e tal. Bom, a maior parte, as coisas mais perfeitas, né? Eu acho que existe ali uma distinção, né? Tem a gente poderia separar, assim, uma atitude humana ali que difere as pessoas independentemente assim, é o que há na experiência humana, que é o seguinte: há o sujeito, aquele que ele não faz sentido para ele alguma coisa que não vai ser vista. Né? Então há para que talvez ele não vá ver, que ele assim que o seu, né, que ali o público, o pessoal não vá ver aquilo ali, sendo que as coisas mais perfeitas que são feitas mesmo, né, e o próprio processo de educação, de autoeducação, ele é todo feito na sombra de uma coisa que ninguém vê, só o sujeito vê, e para ele aquilo ali tem que ser suficiente. Eu acho que isso é uma das coisas assim mais complicadas, ou que não tem sentido imediato, mas que ele precisa daquelas coisas, né? Então, mas isso aí é uma coisa de temperamento, porque é o sanguíneo que quer mostrar, que não sei o quê. Não, olha, todo mundo em alguma medida tem, digamos assim, tem o seu preço. Então, se a gente for notar esse negócio, a gente vê que assim, ó... É platoplomo. Como é que é? Platoplomo. É uma expressão... Não, o preço das pessoas é uma expressão colombiana. Né? Assim, né? Ou tu paga ou tu toma chumbo, né? Plomo. Então, o dinheiro ou a bala. O dinheiro ou bala, né? Tiro. Mas é que só funciona... É legal, prato ou chumbo. O legal é dizer em espanhol, né? Platoplomo. Não, mas prato. Então, onde eu quero chegar é que é o seguinte, essa coisa aí da imaginação e do livro, né? Pô, o cara pegar ali um romance, por exemplo, vamos dar a ideia de um romance aí. O cara pegar um romance e imaginar aquilo ali né, estando imerso naquele mundo, ou estudar uma língua com imersão naquela língua e se fazer, né, se circundar daquela cultura, ele vai ver que assim, ó, bom, para a universidade aqui, né, para eu atender aqui os meus alunos, para eu conseguir ganhar um dinheiro com isso aqui, para eu conseguir ler alguma coisa com isso aqui, eu não preciso dessa coisa toda aqui de me circundar da cultura. Eu não precisa, cara. Eu preciso de um pouco dessas coisas. Mas se ele entendeu o que é aquilo ali, ele vai ver o seguinte: nossa, eu vou perder muita coisa para fazer isso aqui que é necessário. Ele vai começar a ver o preço das coisas perfeitas. Eu acho que é aí que mora o negócio da imaginação, né? Que há ali algo na nossa imaginação que é quase que infundido por Deus, que ele diz assim, ó: vem alcançar isso aqui, né? Vem pra cá, ó, isso aqui, vem aqui pro fundo. Assim, tu vai ter que largar, né? Tu vai ter que largar essas coisas imediatas que estão por aí, mas vem aqui pro fundo ver o que tem aqui. E quando o sujeito vai lá ver, ele começa assim: nossa, eu acho que eu vou ter que ficar um tempo aqui plantado nesse lugar e vai me dar muito problema. Mas eu pago por isso aqui? Será que eu boa. Sabe? Ele tem essa decisão, chega nesse momento da decisão, e agora? E agora? Eu fico aqui e cumpro com esse negócio que não vai me dar, olha só, resultado nenhum. Imagina ali, dá o melhor resultado de todos. Imagina ali na Palestina ali, nem é na Palestina ali, os judeus fugindo ali do Egito e etc. E aí vem o Moisés e conta pra eles: não, olha só, no princípio Deus criou o céu e a terra e não sei o que, não sei o que. Será que eles acreditavam muito mais facilmente do que nós acreditaríamos hoje em dia, assim, num negócio desse? Eu penso que não. Eu penso que não também. É verdade, isso aí é estranho pra todos. Isso é estranho. Acreditariam sim. Não sei, não. Os caras ali, Não, eles só sabiam que eram descendentes de Abraão e beleza, mas o resto todo não sabia de nada.
Não sabia de nada. Acreditava sim, também. o cara que tá deitado lá vendo Netflix vai acreditar. Mas a gente vê, por exemplo, a história do Egito. Agora o sujeito que já tava ali acostumado. O Rodrigo pode me garantir mais. Opa, vamos lá. Bem, podia ter um pouquinho... Mas esquece o cara do Netflix. Esquece o cara do Netflix. O cara tinha pelo menos a religião egípcia ali, que ele conhecia ali, não, No Egito Antigo... O cara vai dizer, não, mas nem existe Deus. O cara de hoje vai te dizer isso. No Egito Antigo vai ter a época... Ali ninguém ia dizer um negócio desse. Não, tu tá prespondo os caras mais podrão. Eu tô prespondo... Quando falei nós, tô fazendo. No Egito Antigo... Eu tô prespondo católico aqui. Tô falando de católico. Na aritmética. Porque sabe como é que é. Na aritmética. Como eu dizia, na aritmética, né? Então, Godines. Primeiro a barreta da história. Não, aqui, a gente vai ter a época da perversão dos sacerdotes egípcios. Não é assim? Não vai ter a época do livro dos mortos? Aquela época ali é a época da perversão total da religião. Pô, ali chega um período ali no Egito que ninguém quer saber dos cultos mesmo. O pessoal quer botar uma pedra no coração e quer... Eu acho que encontra mais ou menos esse sentimento humano que é geral, assim. Mas olha o negócio. E outra, os caras estavam vendo ali, Moisés subiu pro monte. Tava tendo umas explosão louca lá em cima. Um fumaceiro maluco ali. Isso. E raio. O cara desce com os... E os caras estão ali com... A cara dele tá fulgurando. A cara tem um chifre ali. É. Tem 2 chifres ali. Tá, diz que é uma tradução errada. Que é uma tradição errada, na verdade. Mas eu acredito no chifre. Eu acredito que o chifre, sim. Nem chifre deu, cara. Aí acabou, daí complica. E que lance não é brincar com negócio certeza. É que nem dizer que Lúcifer é só uma coisa ruim, não. Não é a porta-luz. Exatamente. Enfim, os caras desceram ali, os caras acreditaram? Não, por quê? Porque não é assim. Pra mim é um negócio de acreditar. Eu nunca me esqueço uma vez, uma palestra que eu vi, muito tempo atrás, do padre Ricardo Mostardeiro, inclusive. Os caras estavam com um bezerro de ouro ali. O Moisés lá em cima, lá, vendo Deus quase face a face. E quando ele desce, os caras com o bezerro de ouro. Já cansei dessa história. Isso aí que o cara abriu o mar. Uma coisa é o cara não acreditar, o cara não obedecer. Mas aí surgiu a churrascaria freio de ouro. Mas aí é que tá um ponto. É uma coisa assim, Uma coisa é a queda, porque... Quer atacar os caras do Netflix. Não é deles que eu só quero colocar os termos da onde... Esclarecer as coisas. Não é que o cara não acreditava, ele só não obedecia, ele não queria seguir aquilo ali porque era muito difícil. Mas fé ele não tinha. É que nem aquela piada do Moisés. Aquela piada, né? Nem tinha descido. Sabe aquela piada do Moisés? Você é permitido fazer piada com o Moisés? Notícia boa, notícia ruim. Não é, mas... Não, quando ele desceu com a... Desceu lá com os mandamentos, sabe aquela? Essa aí. Não sei isso. Chegou, negrada. O negócio é o seguinte, tem a boa e uma má notícia. Uma boa notícia, é isso. A boa notícia é que são só 10. Só 10. A má notícia é que é uma mulher pra cada um só e pronto. Exato. Acabou. Que eu não Mas consegui não tirar... teve jeito, não teve jeito. Eu não consegui tirar o adultério. Agora o B jogou pesado. Mas o que esse padre... o que esse padre tinha falado que eu achei assim, que tem fato. Depois o produtor corta. É o seguinte... Não vai cortar nada, velho. O que tem fazer tudo igual a todo mundo? Não tem nada, ele dizia. Não tem nada a fazer tudo igual a todo mundo. Eu fiz essa piada só pra dizer, não é que os caras não acreditavam, eles só não obedeciam ali. Mas é aí que eu vou chegar. Porque não tinha que obedecer, cara. Os mandamentos não tinham ouvido ainda, cara. Esse comentário que eu vou fazer é em direção a isso que vocês estão falando. E aí uma das coisas, ele falou assim, a gente olha esse primeiro momento, ele diz assim, não tem nada, aí o padre falava, não tem amor a Deus, não tem vergonha na cara, não tem fé, né? Fazer tudo igual a todo mundo, não tem nada disso, ou seja, falta tudo que tem que faltar, ou seja, ele dizia assim, se a minha vida não muda por causa dessa minha fé em Deus, então eu não acredito em Deus no duro, na real. Aí eu tô num ateísmo prático. Né? Não é um ateísmo teórico, mas ele é prático. Tá. Eu acredito que Deus existe, mas porque esse nível profundo de crença, onde eu vou ter um esforço. Aí eu não tô falando do cara santo, né? Pode pegar qualquer pessoa, no dia que tá falando da questão da fé, pode pegar uma teoria política, pode pegar, não é a mesma coisa, mas podemos pegar outra coisa, né? Se o cara tem isso conformado como categoria mental do mundo dele, né? Ele vai viver tentando, ao menos, né, adequar a própria vida àquilo ali. Se não. E essa dificuldade de chegar nisso aí, essa dificuldade é universal. Exato.
A porta de entrada para uma convicção teórica, talvez naquela época fosse mais fácil teoricamente dizer que acreditava... Não tinha tantos entraves. Agora, chegar nesse nível aí de fé que eu me obrigo a viver uma vida conforme isso aí para mim é universal. Todo mundo... Não, mas eu quero dar um pulo antes ali. Esse negócio de ter convicção, eu não tenho nenhuma convicção. Agora, a questão é a seguinte, como é que tu vai aceitar a parte imaginativa? Tu não tem, tu não conhece a origem das coisas. Mas tem um texto ali que está te dizendo que é assim. Né? E tem outros textos, inclusive, que está dizendo que é diferente. Tem várias coisas parecidas e outras não. Né? Então, o que eu quero dizer é que tu tem que provavelmente entrar com uma fé cega na coisa ali. Tipo, não, eu acho que é assim mesmo, eu vou tentar para ver se é assim. Eu vou acreditar nisso aqui. Eu acho que... Eu vou fazer uma para. Não sei o que tu queres dizer com fé cega. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte. Existe um timbre da verdade na narrativa aí que tá, que acaba tocando o coração do cara, porque Moisés... Acho que isso aí é o que se dá na imaginação, né? Mais ou menos isso aí. Daí ele não usou as imagens que ele usou à toa. A gente tá falando disso, a gente tá falando desse harmônico aí no fundo, né? Desse acordezinho ali no fundo, que tá ali, entendeu? Por que jardim? Para um povo que está habituado ao deserto, a coisa do jardim é justamente o manancial da vida em meio à morte. E a morte é aquele mal que entra na vida daquele que adere ao pecado, por isso não pode estar mais naquele mundo. Mas é tão intelectual assim, ok, a imagem... Não, tudo bem. Isso aí a imagem comunica tudo isso, mesmo que o cara não consiga dar palavras. Isso, exatamente. A imagem comunica tudo isso. O sentimento moral, o assentimento da verdade... começa a se mover nesse sentido. Sem ter esse palavrório todo. Que eu não discordo, certo? Eu só tô dizendo que é só pra dar, tem que ser um nível antes disso, na minha opinião. Tô colocando a minha opinião aqui. Lembrando que o Espírito Santo, né, segundo a fé, indicava mais ou menos também como falar dessas coisas, né? Usando que sinais, que símbolos... Não, ok. Né? Exato. É uma pressuposição teológica. Né? Eu tô dizendo da parte do cara que ouve a primeira vez a narrativa. Tá perfeito. Esquece todos os negócios. Esqueci. Né? Tá? Beleza. Não, eu só tô dizendo, né, como eu encaro, assim. Hoje em dia, pelo menos. Posso mudar de opinião daqui a pouco, mas a primeira coisa é o cara... ele vai ouvir, em primeiro lugar, quando criança, e a criança já é mais receptiva a esse tipo de coisa, ela vai aceitar, e ela vai deixar aquilo fermentando na mente dela. Esse é o ideal, né? Nem todo mundo vai ouvir de criança isso. Mas a gente tem que lembrar que teve os sinais aí, né? Toda a revelação é corroborada pelos sinais. Ok. Os sinais do Moisés. Ah, o Moisés contou que a coisa era assim. Ok. Quem é esse tal do Moisés? E esse tal de Moisés é o cara das 10 pragas. Esse tal de Moisés é o cara que pegou e levantou a vara dele lá, né? O bastão, o cajado. E o mar se abriu no meio, né? E o povo passou em pé enxuto. Então, um cara que faz um negócio desses... Era aquele que superou Horus. Exato. Né? Que pegou a cobra pela ponta do rabo. Falaste tudo. Olha aí, ó. Não, ok. Isso aí é Deus pro cara superou começarem a Horus, dar ouvido ao cara. Isso, mas esse que é o ponto. Que Aí- nem Nosso Senhor. Aí que tá. Nosso Senhor pega e faz os milagres, claro, por misericórdia também, porque tem coração de verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que nem a ressurreição do filho da viúva de Naim, que geralmente é tipo, tu crê, então vê. Mas ali não, ficou com pena. Nosso Senhor tem pai e mãe, é uma viúva, enterrar o filho único. Ele vai dizer assim, não chores, nem perguntou nada pra ela e ressuscitou o cara. Mas, via de regra, os milagres de Cristo é pra mostrar que, ó, eu sou aquele quem eu digo que sou o verbo Não encarnado. é isso, porque sou você esse cara. apareceu um cara lá no Egito, sou Moisés, olha só. No veja bem. princípio, Deus criou o céu e a terra. Os caras dão risada. Claro, e deveriam. Eu acho que a atitude prudente é essa. É que o mundo já tava cheio de Nunca vi o bruxo cara mais também. gordo, nem mais magro, e o cara veio contar um Deus, negócio. no princípio, criou até um negócio mais óbvio que esse. Por que alguém vai achar isso absurdo? Não, mas é que o problema tá... Eu não consigo entender isso aí. Não, até aí tá legal. Mas ok. depois tu Absurdo é dizer, não, teve uma explosão. Não. É mais Tudo absurdo. bem. Claro que é. muito Por isso mais. que precisa de todo o aparato da astrofísica pra explicar um negócio desse. Agora, intuitivamente, claro. Eu não conheço Agora, esses aparatos aí. vale lembrar uma coisa. Não reconheço essa O que a narrativa do Gênesis nos traz é a resposta pro grande dilema universal, que é o porquê do mal no mundo. Se existe um poder onipotente, certo que é bom,
Né? Por que o mal no mundo? É mais fácil tudo. E ele traz essa... Então vai lá. Não, é do livre-arbítrio. Vamos lá, agora finalmente. Não, aí, ó, falando das coisas, viu? Do livre-arbítrio. Depois de você tomar a sessão de serviço é fácil. Pois Agora eu acho interessante isso, né? Tu imaginar assim, pô, mas o homem tem tudo, né? Tinha tudo lá no início dos tempos, e aí de repente ele faz um negócio desse. Quase que, olha, isso é quase tá uma... chegando perto do perigo, vai lá. Tá, mas é quase uma projeção. Eu digo, a história de ali, Adão e Eva, né? A gente vê o Gênesis, é quase... Se eu fizesse uma projeção de uma situação ideal em que eu nego as belezas e as perfeições ali da vida, eu imaginaria isso, né? Imaginaria o Éden, tô aqui num lugar perfeito e tal, e de repente tem a opção ali de fazer o único mal possível, que era um só, né? Tipo assim, não era o único que não é nada, assim, né? Eu quero comer a maçã e eu vou lá e faço. Daí tu se imagina essa situação moral. A maçã, não sei se era maçã. Tá, O o fruto proibido. Fruto. Outro dia desse eu ouvi um padre falando aí que podia ser, não importa qual fruto, podia ser uma moranga. Qual que interessa aí? Então lá, arbor boni et mali. É a árvore é só seu alongo que vira maçã. Arbor boni et mali. Se for mali, aí é mal. Mas se é mali, é a árvore do bom, do bem e da maçã. Pronto. E da maçã. Tá desvendado. Da maçã, exatamente. Vai lá, melão. Vem disso aí, né? De malum. Melão vem disso. Sim. Ora. Não, mas assim, para resumir, o que eu queria dizer é que existe, na minha opinião, uma necessidade de ter uma aceitação passiva dessas imagens, dessa narrativa primitiva ideal, mesmo que tu não aceite ela num nível estritamente literal. Tu acha que sejam símbolos de algo que aconteceu, que a gente não sabe exatamente, mas foi mais ou menos daquele jeito. Ou mesmo claro. Mas tu tens que aceitar o símbolo, senão a coisa não vai funcionar. Não vai. Tá? Porque tu não vai ter o Moisés fazendo ali, não vai ter o Moisés fazendo as coisas ali. Alguns tiveram. E mesmo assim eles duvidaram de muita coisa ainda. É que o símbolo cria o lugar... Ou pelo menos desrespeitar, no mínimo. É que o símbolo, acho que ele cria no mundo afetivo racional do sujeito o lugar aonde a verdade vai residir. Né? Sim. Não é isso. Sabe aquela coisa de, agora tudo faz sentido. Alguém te anuncia, né? Tudo faz sentido. Porque tem isso, tem aquilo outro, tá. A narrativa, ela ajuda a organizar o lugar onde essa verdade vai habitar. Né? Exato. Aliás, a gente vai parar pra pensar que o ser humano se organiza por histórias, né? O que eu vou fazer quando eu tô com sofrimento psíquico? Eu vou lá no psicólogo, no psiquiatra. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar organizar minha narrativa que tá badernada. Se eu não consigo fazer isso só assim, vai me medicar de alguma forma. Mas, a princípio, a primeira coisa é organizar a narrativa. Cara, tu tá contando pra ti uma história errada. Sim. Deixa eu te ajudar a contar a história certa pra ti mesmo. Entendeu? Isso é uma pressuposição, inclusive, da parte do... Ou tu tá contando mais... aí tu vai ter as tradições de como é que é a história certa. Ou tá faltando... Ou tá faltando coisa na tua história. Ou tá faltando coisa na tua história. Ou tá sobrando coisa na tua história. Ou tem uma visão bem realista da tua história realmente é uma baderna, mas não precisa continuar sendo assim, né? Eu acho que se imagina que um psicólogo sendo sincero assim, diz, fulano, é muito interessante isso que tu disseste, eu acho que você é um tremendo mentiroso, mas tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que a primeira coisa que eu quero te dizer é que você tá mentindo pra mim, tá? Eu não sou teu palhaço. Então se tu quer sair com 5 dedos da cara, mas tu começa o diretor espiritual, mais ou menos, eu acho que é isso aí, entendeu? Ele sabe, assim. Olha, eu acho que qualquer profissional, eu já ouvi até de uma vez, eu já teve um profissional dessa área de saúde mental que ele me falou, que ele já chegou momentos dele que ele pegou e disse assim, cara, né, se você continuar se comportando assim na terapia, não vai dar pra continuar, a coisa não vai pra frente, né? Não vai dar certo, você não tá colaborando. Então tem que ter essa contrapartida, é um jogo. Aliás, recomendo vivamente para quem não conhece, tá? Recomendação literária, aquela coisa assim, as dicas literárias, né, do final da história. Isso. Tem um livro que eu descobri há pouco tempo, do Romano Guardini, que é Cartas de Formação. Então, e eu peguei ali uma parte que é a parte do cavalheirismo, por que será? E aí vai falar que os 3 impérios do homem, 3 reinos do homem, é o jogo, o serviço e o trabalho. Então...
Eu achei interessante, quando você fala disso, dessa contrapartida, né, da narrativa e da minha adesão a ela, me veio muito a questão da realidade do jogo. Né? Existe ali um ataque, existe uma defesa, existe uma ação que demanda uma contração, né? Então essas coisas todas. O que eu tô pregando é a aceitação passiva. Ó. Começo, Deus criou o céu e a terra, ok. Até a proposição do catecismo fundamental é essa, e absorvo isso pra mim. É isso que eu tô propondo. Até porque não tem explicação melhor, né? Até porque não tem explicação melhor. É aquela coisa, por que cremos? Cremos porque Deus, infinitamente bom, o revelou e ele não pode nem enganar-se, nem levar ninguém a se enganar. Não, tu tá complicando. Não, tu complica demais. Aceita, é porque é um negócio que é a única coisa que aceita e acabou. Aceita e acabou. Beleza, isso porque não tem... Depois tu vai fazer isso, ok? Mas se tu fizer isso antes, cara, vai complicar bastante. É que nem fazer crítica literária sem ter lido o livro ainda. É que assim, ó, vive um pouco como tu pode fazer isso, eu entendo. Não, mas assim, ó, uma pessoa que tá com problema ali com aquele... Eu aceito sem doutrina, sem lei, sem teologia sistemática. Sem teologia, tu pensa assim, qual é a explicação mais, né, mais tranquila, assim, mais... Ouvir cascos, cavalo ou zebra. E que cala mais profundamente. Deus criou, né, o céu e a terra e coisa e tal, ou o negócio saiu do nada. Ou não tinha nada e explodiu. Não tinha nada e explodiu. Qual é o negócio que é, assim, parece ser mais provável? Então, a imaginação, o imaginário humano, ele tende sempre a aderir mais facilmente, quase que intuitivamente, à verdade quando escuta algo que é verdadeiro. O são, sim. Sim. O são, sim. Não, mas é claro, mas é aquela brincadeira que o Ariano Suassuna fazia ali, de dizer que, pô, como é que pode, né? Esse negócio de dizer que o homem veio do macaco não dá e tal, né? Porque realmente é uma coisa bem natural. O sujeito vai dizer assim, não, mas como é que... Aí tu tá dizendo que toda a humanidade inteira é descendente de um único casal, isso é impossível, né? Isso é muito pouco provável. Cara, tu diz que toda a vida na Terra vem de uma reação química ali, de água vulcânica, com não sei o que, aí todas as células vivas são dessa mesma coisa aí, dessa mesma... O troço nasce no mar, dentro do mar ali, borbulha um negócio e aí vem a vida. É que até é uma coisa dá uma perplexidade filosófica no cara, né? Um negócio assim. Mas aí que tá. Então não é natural a pessoa aceitar essa narrativa e não a do... Exatamente. Sim, é natural tudo. Por isso que eu digo, aceitação passiva no começo. Isso é natural. Não, mas eu diria que é bom, olha só. Hoje em dia não parece. Essa experiência. O cara hoje em dia o cara tá com a cabeça cheia de merda. Então a primeira coisa que a gente deveria fazer quando alguém nos dá uma narrativa não é ficar sendo, mas não sei o que, ó. Tá, vamos fazer de conta no mínimo, ou vamos fazer a experiência de acreditar nisso aqui. E depois que eu acreditei, aí eu levo pra frente as consequências daquela crença. Vive no mundo vive no mundo do Gênesis agora. Né? Então tu ouve aquilo ali, agora eu estou no mundo do Gênesis. Gênesis. E é o único que existe. Eu estou no mundo do Gênesis. Adão e Eva são meus parentes. E eu agora tô com esse negócio aqui, eu tô carregando esse negócio aqui que eles fizeram. É o único jeito. É o jeito. Agora eu preciso viver sabendo disso, né? Sabendo que eu tenho aqui essa história, né? Adão ainda tá te contando, olha, tem essa história. E, deu problema. Deu. É que nem assim, ó. É o B.O. É muito legal aqueles filmes, né? A gente pega um filme, olha só, fala filme, né? De novo. Mas tem uns filmes que puxam um negócio legal. Eu acho que eu vi o filme aquele da Pixar ali, tem aquele do menino que tá no Dia dos Mortos, como é que é o nome daquele... A Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa, né? A tradução o título em português ficou assim. Eu não lembro, acho que é o nome do personagem ali, que é Coco, eu não sei como é que é. Mas é um mexicano, aquele... É Roco. Ronco. Não, e aí ele tem uma coisa legal ali que ele acreditava numa versão da história dos avós dele. Ele acreditava numa versão, até uma certa... Quando ele viaja para o mundo dos mortos, ele conhece a verdadeira versão da história da família dele. Né? Então ele até então acreditava que tinha lá um artista lá famoso, que era o avô dele. Sim. E que acho que era o avô, ou bisavô, e que era o avô. E aí que o avô dele tinha fugido da família, deixado a família e tal. E ele, quando viaja ao mundo dos mortos, ele descobre que na verdade não era esse que era o avô dele.
era um outro cara que esse senhor havia assassinado, né? Meu pai. E aí então ele descobre que esse... pesado. Exato, é meio pesado, mas eles deixam bonito pra criançada. E aí isso é legal porque ele começa a viver, o menino ele vê aquele negócio e automaticamente, né, como toda história infantil e tal, ele tem esse passo sem muitas delongas, né? Ele começa a viver a família toda ao descobrir isso, por isso ele consegue dados ali ele consegue algumas informações para provar para a família que o que tinha acontecido era outra versão da história, era outra coisa. Sim. E a família passa a viver diferente, né? Passa a aceitar até a música na família, né? A ideia era que eles não aceitavam, o guri pegava o violão e a família ia lá, pegava o violão dele e jogava para cima, quebrava, né? Então ele nunca podia tocar violão, mas ele queria muito ser violeiro. Aí de repente ele descobre assim, não, a versão da família aqui, da história da família é outra. E aí ele consegue contar pra todo mundo de repente começa assim, não, então calma aí, então a gente pode cantar, porque não foi esse cara que abandonou a família, ele não era o violeiro, ele estava com a família, ele queria ficar com a família, ele foi morto por causa disso, E é a coisa mais ou menos assim, se tu aceitar, eu aceito aqui a versão do Gênesis. Porra, a história da minha família mudou agora. Sim, claro. Mudou, agora eu tenho que agir pensando nisso que aconteceu. Agora eu tenho que herdar essa história aqui como quem herda a história do avô. Uma nova versão da história do avô. Não, calma aí, o meu avô não era um macaco que ficava lá em cima das árvores e jogando bosta nos outros, não sei o que. Não, era Adão, que tinha tudo já que eu tenho, que tinha a mesma consciência que eu tenho e estava na situação, né, estava lá no paraíso e tal. E jogou tudo isso aí fora. Sim. E agora eu carrego essa tentativa de redimir esse problema da família, digamos assim, né? Então tu tem ali quase que tu herda um problema da família. Pode ser muito legal, cara. Né? Então é um negócio que eu acho que essa experiência, assim, eu acho que é esse que é viver imaginativamente a versão do Gênesis, acho que tá aí, né? Cara, isso me lembrou os vários filmes que tem de na verdade a sua família é tal coisa e agora exato, você vai receber esse tema é legal, esse tema é legal. Que é o diário do meu avô, que era caçador de tesouro. Claro, sim, mas esse arquétipo aí é o arquétipo do Moisés, sempre. Então Moisés ali sendo educado fora de casa. Exato, o Harry Potter, não sei o que, assim, esse é o mesmo arquétipo. Tô descobrindo a roda. Isso. É isso aí. Certo. O cara sempre assim, né? O cara é descoberto ali como ou é pro bem ou é pro mal, né? O próprio Paris, o Paris ele é descoberto ali como um príncipe troiano, mas pro mal, né? Ele tinha sido abandonado em vez de ser morto, ele foi só abandonado e tal, depois ele volta. Só que daí é pro mal, não é o quem vai salvar a família, mas quem será a perdição, né? Mas aí tudo passa a fazer sentido, porque a questão é que Troia deveria cair. Édipo também. Isso está escrito o Édipo também. Então, assim, é para que se cumpra com a profecia, por mais que tu faça qualquer coisa, isso é muito tem interessante. Ali uma finalidade, né, específica. Não, eu diria assim que todos esses personagens, não sei se vai concordar comigo, mas todos esses personagens aí, eles têm algum incômodo com a história da vida deles. Sim, então. Eles têm algum incômodo, né? Eu acho que todo mundo tem um incômodo com a... o cara tá assim, abaixo que não tá certo. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, tá errado, tá conturbado aqui. A minha vida tá conturbada ainda. Tem alguma coisa que eu não sei que tá acontecendo, né? É mais ou menos isso, a minha versão histórica tá corrompida. Mas não vão ler o Campbell, que aquilo é uma empulhação danada. Esse foi o podcast do Instituto Hugo de São Vitor com o patrocínio de minha biblioteca pagã. Muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu!